Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre a história da Menina Perdida, da Helena Ferrante. Esse livro aqui então encerra a série napolitana, que é composta por A Amiga Genial, o segundo, que é a História do Novo Sobrenome, o terceiro se chama História de Quem Foge e de Quem Fica. Então veja bem, caso esse aqui seja o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, lembre-se de que eu vou conversar então hoje sobre o quarto volume dessa série, ou seja, vai ser muito difícil não dar spoiler dos livros anteriores e talvez você queira começar aí pelo vídeo do primeiro livro, então os links estarão lá embaixo na descrição desse vídeo. Sim, este vídeo vai conter spoilers, certo? Pois muito bem, História da Menina Perdida. Esse aqui então é o livro mais gordinho da série, ele tem quase 500 páginas e assim, ele é dividido em duas partes e fica bem clara a divisão desse livro pra gente, porque é o seguinte, a primeira parte desse livro é muito arrastada, então assim, é muito repetitiva, ela vai repetir não só assim as ideias que estão acontecendo nesta parte aqui da história, como ideias anteriores. E aí a gente até pensa, não, mas tudo bem, mas ela tá, né, fechando ali a série, ela tá soltando os nós, juntando as pontas soltas, então a gente meio que precisa dessa recapitulação de algumas coisas anteriores mesmo, pra deixar esse quarto volume bem redondinho, pra que a série fique redonda, a gente até entende isso. Mas eu não sei qual foi a necessidade que essa autora teve de colocar aqui pra gente, tipo, uns 40 capítulos sobre como o Nino é gostoso e como Lenu está feliz e satisfeita por estar com ele, e assim, ela quer a todo custo que a amiga dela, Lila, tenha inveja dela, da felicidade dela, da satisfação que ela tem ali estando com aquele Nino maravilhoso. E a gente sabe que o Nino é uma bela porcaria, né? Uma bela aroba, como diz minha mãe, né? Mas enfim. Sei lá, gente, acho que tem umas 200 páginas desse livro só de Nino pra cá, Nino pra lá. Olha, o Nino aqui nesse livro só não foi mais chato do que o Sapato no primeiro volume. E aí tem aquele momento em que Lila, que é a personagem aqui, que me parece que foi criada nessa série inteira pra ser o contraponto, pra ser ali a vilã da história, é sempre ela que resolve tudo. Num dado momento ela contrata um, como é que chama aquilo? Um detetive particular, digamos assim, pra investigar a vida desse cara, e ela vai descobrir que ele não largou a esposa, como ele tinha dito pra Lenu, que ele continua vivendo com a família, mas vivendo essa vida dupla, né, fazendo essas viagens com o Lenu e tudo mais. No finalzinho do terceiro livro, ela abandona a família, as filhas pequenas e o marido, pra ficar com o Nino, que é, assim, o crush da vida dela, enfim. Ela não poderia perder esta oportunidade, certo? Isso dentro desse universo aqui. Então, ao mesmo tempo que a gente fala, nossa, olha lá, uma mulher lutando por aquilo que ela quer, ficou tanto tempo apaixonada por esse cara e agora ela tá com ele, a gente tem uma pessoa que simplesmente abandona as filhas. Tá nem aí pra nada. Então a gente tem esses dois lados aí dessa personagem. E é assim, aquilo que eu falei pra vocês, a série inteira é contada pela Lenu. Então assim, a gente só tem o ponto de vista dela e ela tende a se engrandecer. Então assim, é penoso. Esse livro aqui foi muito penoso pra mim, gente, pelo amor de Deus. Aí ali na segunda metade, na verdade não é nem segunda metade, ali nas últimas, sei lá, 150 páginas desse livro gigante, a gente vai acompanhar então a velhice dessas personagens. E aí o livro fica muito bom. E aí a gente já fica naquele climão de encerramento de série mesmo. Porque assim, gente, na real, esses livros aqui, esses 4 livros, formam então, na verdade, um romance de formação, então uma série de formação, digamos assim. A gente vai acompanhar essas personagens desde a primeira infância até a velhice. E aí o que acontece aqui nesse livro? A história mais triste de todas. Então esses foram os capítulos que salvaram esse livro, a primeira parte dele inteira, porque num dado momento aqui do livro as duas mulheres engravidam, a Lenu da porcaria do Nino, a Lila lá, do cara que tá com ela também, que eu já esqueci o nome, e elas vão compartilhar então essa gestação e tudo, porque essa amizade tem altos e baixos. Então tem momentos em que elas se amam loucamente, tem momentos que elas se odeiam, vocês sabem, né? Só que num dado momento ali, alguns anos depois, a filha da Lila some. E ninguém sabe o que aconteceu com ela. Não sabem se ela foi raptada, se ela morreu, não sabem. E a gente vai acompanhando vários achismos de vários personagens até o final da história. Então assim, existem muitos personagens ali daquela vizinhança que odeiam a Lila. Então ali, dentre eles, a gente tem ali aquela família Solara. Então a gente tende a achar, e os próprios personagens aqui acham, que foram esses irmãos Solara que raptaram a filha da Lila, como uma forma de vingança ou algo do tipo. Mas tem um momento ali no livro que depois eu fiquei pensando, cara, será? Enfim, a Lenu também não agrada a todo mundo, né? Pelos escritos dela, que expõem demais a vida daquela, né, vizinhança ali em Nápoles, aquela coisa toda. Então muita gente odeia a Lenu, não quer vê-la nem, sei lá, pintada de ouro, por conta das novelas dela. Então, num dado momento, ela mesma vai achar que a filha da Lila foi raptada por engano, que na verdade o que eles queriam era ter raptado a filha da Lenu. E a gente não vai ter essa solução, a gente vai ter esses irmãos Solara sendo assassinados de um jeito tenebroso também, ninguém sabe quem foi o assassino.
E lá no finalzinho da história, a autora vai meio que deixar no ar, assim, quem poderia ter assassinado os irmãos Solara. Então a história do rapto dessa menina é muito triste. A gente vai ter a Lila, que já não é, assim, a pessoa mais equilibrada, que também tem altos e baixos, mas que é a pessoa que resolve tudo aqui nessa história, gente. Ela é a pessoa brilhante aqui da coisa toda, ela se vira muito bem, se vira sozinha. Numa época em que ninguém falava de computação, ela já era lá uma das primeiras a ter estudado, a ter aberto a própria empresa e tudo mais. Então, assim, é uma personagem bastante impressionante. A construção dessa personagem ao longo dos 4 volumes é o que me fez seguir a série. Já deu pra entender que eu detesto Lennu, não é mesmo? E sinceramente, acho que eu já comentei isso com vocês nos outros vídeos dos demais livros da série. O que me interessa aqui não são essas filigranas, essas briguinhas entre elas, essa competição, não é isso. O que me interessa é realmente o desenvolvimento delas. E a gente vai vendo como a Lennu se desenvolve não se desenvolvendo. Ela continua praticamente a mesma criatura amarga, chata pra caramba, desde o primeiro livro, desde a primeira infância. Quem vai se desenvolvendo é a Lila. E o que acontece aqui mais pro final da história, ali na parte da velhice? Ela some, mas ela some grandão, assim, ninguém sabe pra onde ela foi. Os filhos, né, não sabem pra onde ela foi. Tanto é que o filho, no início desse livro aqui, do primeiro, o filho dela vai ligar pra Lennu pra perguntar se ela sabe onde está a mãe. E assim, elas já não se veem há muitos anos. Então o que Lennu começa a fazer aqui no início desse livro? A contar a história da Lila. E ela tem, assim, uma esperança, no fundo, de que Lila vai ler aquele livro, vai ficar sabendo que as pessoas estão procurando por ela e tudo mais, e que ela vai aparecer. Só que a gente vai acompanhar nesse livro aqui também o lançamento desse livro, o sucesso que ele vai fazer e tudo mais, e Lila não aparece, ou aparece. O finalzinho desse livro aqui me impressionou bastante, gente. Eu gostei demais de como a autora encerrou essa série. Então, ao longo dos 4 volumes, a gente vai percebendo que existe essa questão do doppelganger, né? As duas se complementam, as duas têm facetas ali que vão meio que se intercalar. Então elas vão meio que trocando de papel ao longo do livro inteiro. Tem alguns personagens ao longo da história que vão virar pra elas, assim, pra uma delas em algum momento e dizer: não, na verdade eu achava que quem tinha feito isso foi a Lennu, mas eu sei que foi você. Então, assim, os próprios personagens coadjuvantes dessa história vão confundir essas duas personagens em diversos momentos, inclusive a mãe da Lennu aqui nesse livro. Então perceba que é sim uma série bastante interessante, é uma coisa muito bacana de se ver como é que esse texto foi construído e, de certa forma, de maneira inovadora. Então, dentro da literatura contemporânea, é sim uma das coisas mais bacanas que vocês vão ler, mas, gente, haja paciência. Então, pra você aí que começou a ler o 4º volume e começou a se arrastar por conta do Nino aqui, fica tranquilo, a gente vai ter uma virada de mesa aí nessa história, a gente vai acompanhar aqui umas coisas muito bacanas e o desfecho é, como eu disse pra vocês, já impressionante. Então veja bem, é uma série que eu recomendo pra todo mundo? Não. Então você tem que ter, assim, aquele gosto por conhecer detalhes da vida dessas duas mulheres que são amigas, porém são rivais. Então, assim, é um enredão de novela mexicana mesmo, tá, gente? Mas a forma como a autora vai desenvolver esse clichê é que é interessante aqui no livro. O primeiro, pra mim, foi o mais penoso de todos. O segundo foi meio difícil, mas eu consegui tirar bem mais coisas bacanas aqui dele. O terceiro foi o que me valeu os 2 últimos volumes. Gostei pra caramba do 3º volume, mas eu sei que vários de vocês não gostaram. E o 4º, realmente, eu só fiquei presa mesmo à história lá por volta das últimas 150 páginas. Pra mim essa série foi super irregular, mas eu digo pra vocês, assim, com tranquilidade, que foi uma experiência muito bacana de leitura. Essa série me trouxe algumas coisas muito boas, me trouxe, assim, reflexões sobre uma determinada parte do mundo, né, ali aquela Nápoles criada ou não pela própria personagem. Inclusive aqui num dado momento a gente vai ter personagens comentando muito sobre a história de Nápoles, eu achei isso muito interessante. Então você vai vendo que aquele microcosmo tem muito a ver com o nosso mundo também. Existe uma linha do tempo aqui nessa história também, então o pano de fundo é o desenvolvimento da Itália ali desde os anos, sei lá, 50 até os dias mais atuais. Então a gente vai ter essa marcação do tempo na narração da Lennu e também nos diálogos entre os personagens, principalmente ali entre os personagens mais intelectualizados e tudo mais. A gente vai vendo de que lado eles estão. É interessante, só que em alguns momentos a leitura se torna muito maçante, gente. Pra mim isso aqui não é uma série perfeita. Eu tendo a preferir os livros únicos da Elena Ferrante. Eu acho que ela sempre tem uma história, assim, muito porreta. Ela vem sempre com uma voadora no peito, sabe? E desenvolve aquela história em, sei lá, 100, 200 páginas no máximo. Eu acho aquilo maravilhoso. E no fim das contas, me pareceu que essa série aqui foi meio que uma experiência de escrita pela qual a autora quis passar, enfim.
desenvolver essa história que, se fosse contada num livro curto, seria um tapão na cara bem dado, mas enfim, ela precisou dar uma esticada, contar ali com muitos detalhes tudo que está acontecendo na vida dessas pessoas. Então fiquei sim com essa impressão de que essa série foi na verdade um exercíciozão de escrita que deu certo. Então, como eu ia dizendo, série napolitana não é minha Helena Ferrante preferida, eu prefiro ainda o Dias de Abandono ou até mesmo A Filha Perdida. Eu ainda tenho um outro livro avulso dela para ler aqui na coleção, eu tenho também aquele livro sobre a escrita que ela publicou também. Autora interessantíssima, vale muito a pena conhecer, e é aquilo. Se você ficou com vontade de conhecer essa história dessas duas amigas, se joga. Muita gente ama de paixão essa série. Pra mim, realmente, assim, se eu fosse dar uma nota em estrelinhas no Goodreads ou alguma coisa do tipo, eu daria, sei lá, 7. Que não é uma nota ruim, hein? 7 é muito bom. Mas pelo menos pra mim tá longe de ser essa coisa maravilhosa e absurda, enfim. Mais uma série completa no meu desafio sexta série, não é mesmo? Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo o link pro meu desafio de leituras de séries. E é isso, gente. Eu vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais.